Fala, meu amigo empreendedor, tudo em ordem? Bom, a gente está quase terminando aqui o ano, né? Já preparando as coisas para 2020, né? O ano 2020, olha que bonito esse número, né? Então, o que você já está fazendo para preparar um excelente ano para você? Para isso, eu quero te dar aqui, então, algumas dicas práticas de como você pode ser mais produtivo, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Se você é daquelas pessoas que gostam de anotar, vai lá e pega papel e caneta. Se você é daqueles que ouve correndo, que ouve na esteira ou algo assim, então presta atenção aí, porque esse assunto pode ser bem interessante para você. Ouve só a vinheta de abertura que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, meu amigo, então vamos lá, vamos direto ao ponto. Quero conversar com vocês hoje aqui sobre as 8 dicas práticas para ser mais produtivo. Bom, deixa eu começar dizendo algumas coisas com relação a esse assunto. Assim, primeiro eu quero desmistificar uma coisa, de que produtividade é a mesma coisa que fazer correndo. Às vezes eu comento com algumas pessoas, né, com relação a isso, né, para que ela possa ser mais produtiva, que um profissional possa ser mais produtivo. Por exemplo, você tem uma clínica odontológica com vários dentistas, e aí eu comento sobre a produtividade da equipe. E produtividade, quando você começa a falar desse assunto, alguém sempre já vem com a ideia, com a interpretação de que a gente está falando sobre sair fazendo as coisas correndo. Não é isso, tá bom? Ser produtivo é você ser alguém que otimiza o tempo, saber otimizar o tempo, que é fazer mais coisas no mesmo espaço de tempo. Então, sim, é fazer as coisas de um modo otimizado, não correndo, né? Ou pode ser produtividade também fazer coisas mais relevantes, mais importantes nesse mesmo espaço de tempo. Dessa forma, a visão de produtividade que eu tenho é mais de você conseguir fazer coisas mais úteis, que trazem melhor resultado no curto, médio e longo prazo do que fazer atividades que eventualmente não sejam tão importantes assim. Parecido com isso, mas também um outro conceito que eu quero também tirar, a mística que algumas pessoas têm com relação a isso, é que para mim, a minha visão disso é que produtividade tem a ver com fazer algumas coisas relevantes para o meu futuro. Então é assim, ser produtivo é você fazer aquelas ações, aquelas tarefas que são necessárias para você alcançar seu próximo nível, para você alcançar um projeto, para alcançar um sonho. Essa história de alcançar um próximo nível, eu gosto muito dessa ideia, desse conceito. Aliás, foi o tema do nosso primeiro encontro anual de alunos e clientes do Grupo Tomás, que aconteceu em agosto deste ano aqui de 2019. Porque eu acho muito importante esse conceito de alcançar o próximo nível. Eu não consigo, às vezes, fazer a jornada inteira, mas eu consigo caminhar de nível em nível, de passo a passo. Então, avançar para o meu próximo nível ou fazer alguma coisa específica para eu crescer é ser produtivo, né? Então, às vezes a gente passa o dia às vezes somos pessoas ocupadas, fazendo tarefas que nos sugam tempo, que nos sugam energia, mas não necessariamente nos fazem caminhar na direção dos nossos sonhos e projetos. Nesse sentido, eu digo que nós não estamos sendo produtivos, estamos ficando ocupados. Então, ser ocupado é diferente de ser produtivo, tá bom? Então, eu quero começar com esses conceitos. Sendo assim, usando esse conceito, ou seja, que produtividade é a gente fazer mais em menos tempo, a gente fazer coisas mais úteis e coisas que nos levam efetivamente a um próximo nível, a um crescimento na direção dos nossos sonhos, projetos e visão. Sendo assim, eu quero finalizar esse ano para que você faça essa reflexão para pensar no ano seguinte algumas dicas práticas do que a gente pode fazer o que você pode fazer para se tornar mais produtivo. Bom, gente, eu vou falar por mim, ok? Essa lista de coisas, essas 8 dicas que eu quero dar são dicas que eu venho ao longo desses últimos eu ia falar anos, mas acho que meses talvez, não sei se chega a tanto, eu venho me dedicando mais e mais a
a implantar estas ações na minha própria vida. Então eu vou contar para vocês aqui o que tem funcionado para mim, na expectativa que possa funcionar para você também, tá? Assim espero, e que seja tão útil quanto tem sido para mim. Então vamos lá. Primeira dica. Primeira coisa, assim, para começar, eu quero que você avalie se aquela tarefa que você está pensando em fazer, se ela realmente precisa ser feita, se ela precisa ser feita por você ou se ela pode ser delegada. É simples assim mesmo. Então, assim, tem ação que você está gastando tempo com ela, mas se você parar para pensar, você de fato não precisaria fazer. Ou ela precisa ser feita, mas não necessariamente por você. Você poderia delegar para um funcionário fazer, por exemplo. Então, você consegue delegar? Então pronto, está resolvido. Então não precisa ser feito, não faça, simples assim, passa para outra pessoa. Então a primeira dica de produtividade é: avalia se aquele item realmente precisa ser feito por você. Se não precisa, delega e bola para frente. Dica 2. Defina hoje as tarefas importantes de amanhã. Por quê? Como é que é esse negócio aqui, né? Quando a gente está começando o dia, quando você vai começar o dia, aí é que você vai pensar nas tarefas do dia, naquelas ações que são importantes para o seu projeto, naquilo que você precisa construir para avançar no seu próximo nível, para dar um salto de qualidade na sua vida. Se você deixar para fazer aquilo no próprio dia, costuma, ou eu pelo menos tenho esse péssimo hábito, vamos chamar assim, de não conseguir fazer, ou não conseguir fazer na qualidade devida. Então, é mais interessante a gente conseguir fazer hoje, no final do dia, eu já deixo programado as ações fundamentais que eu vou fazer amanhã, ok? Então, para mim funciona muito, as principais ações que eu preciso resolver, que eu quero produzir na direção do meu sonho, do meu próximo nível, eu já projeto e defino quais são essas ações hoje, tá bom? E não deixo para o próprio dia, eu faço um dia anterior. Dica número 3. Elimine tudo que possa te distrair. Então assim, tem gente que se distrai muito fácil com gente andando perto de você, com gente conversando, com música alta no ambiente. Agora, WhatsApp, por exemplo, ou a própria internet ficando à sua disposição, às vezes pode ser que te distraia, né? Tem gente que se distrai muito fácil com uma janela próxima, fica vendo as coisas na rua, um carro que buzinou, seja o que for. Então, que é uma dica importante, se você quer realmente produzir, ou seja, fazer coisas que vão te levar a um novo estágio, uma nova etapa, um novo nível, então elimina tudo que se distrai. As coisas mais importantes que estão, sim, ao seu cuidado é, por exemplo, sair da internet. Então, saia da internet, criatura, de uma vez por todas, né? Não, de uma vez por todas, não para sempre. Naquele momento me refiro. Então, saia da internet, desliga ali, coloca no modo avião, sei lá. Se desconecta, você não vai morrer não, né? Então desliga lá e aí foca o tempo que você precisa no seu projeto, naquele seu trabalho, naquela sua tarefa, tá? Então, a dica é: elimine, sai de perto das coisas que vão te distrair. Elimina, tira elas de perto de você. Seu ambiente vai para outro ambiente, ok? A dica número 4, tem a ver com isso também, é assim, essa dica é conhecida como técnica Pomodoro. Você define pequenos blocos de tempo e fica altamente concentrado. Então, cada pessoa tem o seu tempo, o seu timing. Para mim, esse tempo é por volta de 40 minutos. Então, como é que funciona isso? Você coloca lá um despertador e você vai ficar focado naquela tarefa. Você precisa escrever um texto, por exemplo, muito importante. Eu, quando estou fazendo um roteiro aqui do podcast, por exemplo, ou quando eu estou fazendo um projeto, estou analisando o diagnóstico de um cliente de consultoria, ou então, enfim, aquilo que é importante para mim, eu não posso ter interrupções. Então, além de eu eliminar, né, as coisas que vão me distrair, eu coloco um prazo de tempo e aí deixo um marcador para mim aqui, um despertador. E aí peço para ninguém me interromper e fico focado naquilo. Focado naquilo, o meu tempo é por volta de 40 minutos. Se o seu for 10, for 20, ok. Acho que a maioria das pessoas fica por volta de 30 minutos. Naqueles, então, 30 minutos, ou 40, ou 20, não importa o seu tempo, você vai ficar muito, muito, muito focado para fazer só aquilo. Aí tocou aquele seu despertadorzinho lá, naquele seu tempo, aí você dá uma micropausa, dá uma andada, toma um café, toma uma água, enfim, se distrai um pouquinho, se distrai por 5, 10 minutinhos e volta novamente para outro bloco de 20, 30 ou 40 minutos, que é o seu tempo. Isso para mim funciona bem.
eu consigo cada vez ficar mais e mais tempos concentrados assim numa tarefa só. Então, vê se isso funciona para você, tem funcionado para muita gente, né? E essa chamada técnica Pomodoro é muito importante por isso. Bom, só uma curiosidade, sabe por que essa técnica chama Pomodoro? Porque Pomodoro é tomate em italiano. E a pessoa que desenvolveu isso, ela usava um despertador em forma de tomate. E ela ficou com isso na cabeça, então ela deu o nome dessa técnica de Pomodoro. Ela usava aquele despertador de cozinha, que você quer medir 10 minutos, 15 minutos de fogo, 20 minutos, aí tira porque vai ferver, sei lá. Então, a pessoa usava um timer, né, de cozinha que era em formato de tomate, por isso essa técnica é conhecida como técnica Pomodoro, beleza? Mas enfim, é isso, pequenos blocos de tempo para você ficar muito, muito concentrado. Vamos à dica de produtividade número 5. Isso aqui é o seguinte, uma vez que você tiver toda a informação que você precisa para tomar uma decisão, tome. Né? O Jerônimo Temel, sempre erro esse nome. Ele é um coach, um cara muito legal. Você encontra ele na internet aí, fácil, o material dele, tem livros, um cara muito bacana, recomendo até que você conheça o material dele. E ele usa algumas ideias com relação a isso, né? Ele usa uma expressão, uma metáfora, que eu não sei se foi ele que criou, mas foi dele que eu ouvi, dizendo que às vezes a gente fica estressado, a gente fica ansioso porque a gente deixa muita gaveta aberta. E o que é uma gaveta aberta? Uma gaveta aberta é quando a gente tem uma decisão para tomar, mas falta um pouquinho, sabe aquela decisão que você dá aquela procrastinada base que deixa para decidir amanhã? Você fala, não, acho que é isso, tá bom, mas peraí que daqui a pouco eu decido. Por que, criatura? Né? Eu já fiz muito isso na minha vida também e de vez em quando eu me pego fazendo. Não, se é para decidir, decide logo. Então você já tem as informações necessárias, então decide. Né? Eu, por exemplo, gosto de tomar as decisões, de fazer esse tipo de coisa desenhando, rabiscando e escrevendo. Eu uso um mapa mental, né? Mapa mental é um desenho que a gente faz num papel, pega um papel branco, vai colocando palavras, colocando círculos e setinhas e riscando, até fazendo de certa forma um desenho, né? Que é um esquema, que mostra que isso vai ter relação com aquilo e a outra coisa, enfim. Para mim funciona assim, funciona eu escrevendo e desenhando e fazendo essas conexões. Vê como funciona para você. Tem gente que fecha os olhos e decide, tem gente que não precisa de nada disso, já consegue ter uma decisão mais fácil. O que eu estou querendo dizer aqui, a dica número 5 é: conseguiu as informações? Decide, fecha a gaveta e bola para frente, tá bom? Muita gente, que tem a ver com esse assunto, assim, muita gente tem dificuldade com isso porque fica esperando ter as informações completas e perfeitas para tomar decisão. Então aqui vai uma novidade para você, que eu não sei se você percebeu, mas não existe informações perfeitas, não existe 100% de segurança em nada. Então não fica esperando até que você tenha todas as informações, todos os super mega dados para você decidir. Não, tem informações suficientes, né, suficientes para você ter algum grau de ideia de segurança. Toma a decisão e bola para frente, tá? Não tomar uma decisão, procrastinar, enrolar, é uma decisão, e uma decisão equivocada, né? E se você tomou uma decisão agora e ela não foi perfeita, tome a decisão de mudar aquilo, tome uma nova decisão e bola para frente. Então, toca o barco, para de travar, né, de não ser produtivo simplesmente porque não consegue decidir, tá bom? Então é isso aí, vamos lá para a dica número 6. Essa dica número 6, cara, é muito legal, eu venho cada vez mais percebendo ela e usando ela na minha vida. É o seguinte, a dica é, você vai se comprometer publicamente com a sua meta, falando para outras pessoas, põe no jornal se quiser. Então assim, você vai falar para os seus amigos, por exemplo, vou dar um exemplo genérico aqui, você fala assim, eu vou passar os próximos 15 dias sem comer açúcar. Sei lá, por exemplo. Então, quando você fala isso para as pessoas, você torna isso público, mas público de uma forma assim maior, aquelas pessoas, pelo bem ou pelo mal, não importa, vão te cobrar a sua postura de coerência. Então, se você falou para todo mundo que você vai fazer aquilo, faça, porque senão você vai pagar de incoerente, não é? E ninguém gosta disso. Então,
Tomou uma decisão? Manda bala, começa a falar para todo mundo e aí segue ela, né? Eu, por exemplo, experimentei mudar alguns hábitos alimentares da minha vida, né, por um projeto, vamos chamar assim, de 30 dias sem comer alguns elementos, entre eles nada de açúcar e nem de qualquer tipo de adoçante, né, nem outras coisas, mas enfim, só quero mencionar isso agora. E eu era um cara assim, formiga pra caramba, né? Vivia à base de doce, né? Enfim, o que aconteceu? Depois de 30 dias, essas coisas viram um hábito. Então, o que aconteceu depois de 30 dias? Hoje, eu não preciso mais de doce e refrigerante, por exemplo. Eu até posso ter essas coisas. E de vez em quando as consumo sem problema nenhum, sem peso na consciência. Mas eu não sou mais dependente dela, entende? Então, as mudanças que a gente quer fazer na vida, você pode fazer de uma forma... Isso é produtividade, aumentar a sua produtividade, certo? Porque você está dando um passo a mais, indo num próximo nível no rumo dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, esse foi um que eu fiz para mim. A gente sabe que passando pelo menos 20, alguns dizem que 15, 20, 30, alguns dizem mais, colocam em horas, não sei quantas mil horas, 10 mil horas. Para mim, assim, tem sido por volta de 30 dias. 20, 30 dias fazendo a mesma coisa todos os dias, a sua mente começa a achar aquilo que normal, começa a transformar aquilo normal. Quando você fica fazendo aquilo, por exemplo, no meu caso, de não comer doce ali, aí por um dia, por dois, por três, por quatro, vai bem, no quinto, sexto, sétimo, no oitavo, no décimo você está xingando todo mundo, você está desesperado já, mas você fez um compromisso, você quer honrar a palavra, então você segue e vai indo. Aí passa um tempo, chega no 20º dia, para mim já foi melhor e tal, os últimos dias foi super de boa. Aí acabou os 30 dias, eu não voltei a comer exato aquele dia. Eu fui dando um tempinho, eu fui comer, na verdade, acho que o primeiro doce por volta de 40 e poucos dias depois que eu fui comer alguma coisa, experimentar novamente, tomar um café com adoçante, por aí vai. Deu para entender? Então é isso. Assim, a dica é, se compromete com os outros. Fala, olha, eu vou fazer tal coisa. E as pessoas vão te cobrar, né? Então você vai ter que prestar conta para elas. Esse tipo de coisa ajuda muito, tá bom? Se comprometer com outras pessoas. A dica número 7 premie a si mesmo quando alcançar metas. Isso é muito legal. Então você começa a criar micro metas para você. Metas, por exemplo, eu falei, eu vou ficar sem comer açúcar aqui por 30 dias. Então, eu consegui, eu tenho que me dar um presente. Porque eu, além de ter conseguido, que já é uma vitória por si só, eu ainda vou estimulando o meu cérebro a entender que aquilo vale a pena, né? Ou seja, eu sou premiado, eu curto coisas, eu faço coisas bem gostosas quando eu consigo atingir uma meta dessa. Então, por exemplo, eu posso ter uma tarde livre para ir no cinema. Então, eu falo assim, sei lá, quarta-feira à tarde, no meio da semana, eu não vou trabalhar e pronto. Vou me dar o dia com toda a tranquilidade e vou passar a tarde no cinema. Saio com a minha filha, compro uma coisa que eu estava querendo para mim e tal, né? Enfim. Você vai escolher aquilo que faz sentido para você. E não precisa ser nada muito importante. Muito importante, eu digo, em termos de preço. Não precisa ser caro. Se dê uma coisa simples. Às vezes, por exemplo, passar uma tarde no cinema é barato, né? Esse exemplo aqui. Mas ele é muito simbólico, né? Você, aquele tempo todo que você está ali naquele cinema, a ida para lá, estar lá, comer pipoca, não importa. Tudo aquilo são símbolos, né? São micro símbolos de que você venceu uma barreira e aí você fala, bom, agora eu vou colocar uma nova meta e vou vencer essa nova meta também. Então, cara, vale muito a pena. Bom, e a minha 8ª dica para você aqui, né? A última dessa minha sequência, né? É bem estranho isso. É assim, eu não sei que celular você tem, mas seu celular provavelmente, aí seu smartphone, tem despertador, né? Então a minha dica é, programe o seu despertador várias vezes ao dia para lembrar você de ser produtivo. O meu celular está programado algumas vezes, na verdade 4 vezes ao dia. Ele fica programado com um toque diferente, que é específico para isso. E esse toque, quando ele toca, a pergunta que aparece na tela é assim, aparece escrito literalmente assim, Plínio, você está ocupado ou produzindo? Olha que interessante. Então, eu programei o meu próprio celular para ficar me cobrando. Então, às vezes eu vou me distraindo e começo a fazer coisas que me tornam ocupado. Ou seja, eu estou ocupado com o tempo, mas não necessariamente estou produzindo na direção do meu projeto. E está certo, a gente tem que passar parte do dia ocupado, ou seja, fazendo coisas importantes, que são importantes para o dia a dia, mas não necessariamente importantes para um projeto futuro, ou seja, não é produção.
Entende o que eu quero dizer? Qual a diferença conceitual que a gente falou lá no começo, né? Então, quando o meu despertador toca, ele me pergunta, né? O despertador está me perguntando: e aí, Plínio, você está ocupado ou está produzindo? E aí, naquele momento, se eu estou ocupado e poderia estar produzindo, eu paro e me corrijo e... Putz, olha eu aqui de novo já me desviando e voltando para não fazer o que eu deveria estar fazendo. E algumas vezes é o contrário, ele toca e eu estou exatamente trabalhando no meu projeto novo ali, show de bola. Então, quando ele toca e me pergunta aí se eu estou produzindo, e eu fico feliz. Opa, legal, estou no caminho certo aqui. Tá? Então, não sei se isso vai funcionar para você desse jeito como é para mim, por exemplo, de ter despertador 4 vezes por dia para ver se eu estou produzindo na direção dos meus sonhos e dos meus projetos. Por quê? Que talvez não funcione para você desta forma, porque talvez você passe o dia inteiro no consultório. Enquanto você está no consultório atendendo o paciente, você está numa produção de mão de obra mesmo. Você está ocupado fazendo as coisas que você precisa efetivamente para o dia a dia. Você não vai estar produzindo no sentido conceitual literal que eu falei aqui no começo. Então, mas talvez tenha um horário da manhã que você possa fazer isso, um horário que você possa acordar mais cedo para produzir algo melhor, uma hora a mais que você possa esticar na sua vida laboral, né? Mas não mais como paciente, mas que você possa pensar na gestão ou que você possa pensar em projetos para o futuro, para a sua carreira e coisa assim. Pensar, se dedicar a fazer isso é produção também, ok? Então é isso, cara, são só algumas dicas que têm funcionado para mim, eu espero que possa funcionar para você também. Precisa um pouco de disciplina para você começar a colocar essas coisas em práticas, mas uma vez que você as coloca em prática, elas vão se tornando realidade, elas vão se concretizando, se materializando, elas vão fazendo cada vez mais sentido para você, tá bom? Junta tudo isso com uma grande e importante visão de longo prazo para o seu próximo ano, por exemplo, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais da conta, tá bom? É isso, espero que essas dicas tenham te ajudado também. Sabe que você pode e deve espalhar essa notícia, né, que nós temos aqui o movimento do podcast Consultório Empresa, enfim, para mais colegas, porque sempre tem alguém precisando disso, né? Convido você novamente para conhecer nossos cursos e materiais de apoio que a gente tem aí. Não esquece de conhecer o site do projeto, né, que é o Consultório Empresa, tudo junto, consultórioempresa.com.br. O site da empresa, o tomasmkt.com.br, também é legal você conhecer. E agora a gente tem um grupo fechado no Facebook, já está sabendo? Então você coloca lá o Facebook / Consultório Empresa, você vai entrar lá, o grupo é privado, então é moderado também, aí eu vou ter que te autorizar a entrar. Mas se você aqui é ouvinte do podcast, você fala: olha, eu sou um novo aqui, ouvinte do podcast, eu quero participar, eu quero discutir o assunto. Vai lá que você vai ter um ambiente para a gente poder discutir essas coisas aqui. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está lá trocando essas ideias. Gostou do podcast também? Então vai lá, entra lá na nossa página do Facebook, comenta sobre isso, o episódio vai estar lá, caso você ainda não esteja vendo por lá, e sempre tem alguma novidadezinha, um comentário ou outro que a gente também vai colocar lá. Se você é assinante do podcast Premium, também vai lá na sua área logada e tem um material bom para você complementar a tudo isso, tem um passo a passo lá que você vai gostar para implantar isso aqui na sua vida. Show de bola! Meu nome é Plínio Tomás, a gente se vê por aí. Forte abraço!